No coração do futebol português dos anos 2000, poucos jogadores carregaram tanta intensidade, agressividade competitiva e histórias de bastidores como Maniche, símbolo da era dourada do FC Porto de José Mourinho, herói no Euro 2004, mas também protagonista de inúmeros conflitos, discussões quentes e rivalidades que marcaram sua carreira. Hoje, aos 46 anos, Maniche finalmente decide revelar aquilo que durante décadas permaneceu escondido. Os 5 nomes que ele mais detestou enfrentar, conviver ou dividir o balneário. E cada um desses nomes carrega um capítulo sombrio, desde discussões explosivas em treinos, choques de personalidades dentro da seleção portuguesa, até disputas silenciosas que quase destruíram amizades e carreiras. Prepare-se, porque a lista de Maniche não é apenas surpreendente. Ela revela as tensões reais por trás de uma das gerações mais talentosas da história de Portugal. Número 5. Costinha. Apesar de terem formado uma das duplas de meio-campo mais icônicas do futebol português, a relação entre Maniche e Costinha nunca foi tão harmoniosa quanto parecia dentro das 4 linhas. No FC Porto de José Mourinho, ambos eram indispensáveis, complementares e decisivos. Mas nos bastidores, especialmente nos primeiros anos, a convivência entre os dois era marcada por choques de personalidade, rivalidades silenciosas e disputas por protagonismo. Costinha, mais reservado, disciplinado e extremamente rígido taticamente, muitas vezes encarava o estilo explosivo de Maniche como excesso de ego. Já Maniche, intenso, emocional e competitivo ao extremo, sentia que Costinha tentava controlá-lo dentro e fora de campo. Em vários treinos no Olival, o ambiente entre os dois ficava pesado, entradas duras, discussões sobre posicionamento e até acusações de que um não corria pelo outro. Mourinho, consciente do conflito, interveio diversas vezes para evitar que a tensão transbordasse para os jogos oficiais. O episódio mais marcante aconteceu em 2003, numa sessão tática antes de um jogo da Liga dos Campeões. Após uma divergência sobre quem deveria cobrir a zona central numa transição defensiva, Maniche explodiu. "Se ele não confia em mim, eu também não preciso confiar nele." Costinha respondeu à altura, acusando-o de agir como a estrela da equipa. O clima quase descambou para a agressão física, e só foi contido graças à intervenção imediata de Mourinho e Jorge Costa. Ainda assim, quando entravam em campo, algo mágico acontecia. Os dois se transformavam numa unidade quase perfeita, mas, nos bastidores, as feridas permaneciam. Tanto que, quando deixaram o Porto, cada um seguiu o seu caminho sem grandes manifestações públicas de amizade. Um silêncio que sempre chamou a atenção da imprensa. Hoje, Maniche admite: "Nunca foi fácil conviver com Costinha. Respeitava-o muito como jogador. Mas gostar dele é outra história." Número 4. Luizão. A rivalidade entre Maniche e Luizão, símbolo do Benfica, foi uma das mais quentes e explosivas do futebol português dos anos 2000. Embora nunca tenham convivido no mesmo clube, os confrontos entre FC Porto e Benfica, naquela época, eram autênticas batalhas psicológicas, e estes dois jogadores estavam sempre no centro das tempestades. Maniche, marcado pela intensidade e pela agressividade competitiva, via em Luizão um obstáculo físico e mental. Já o central brasileiro, líder natural no Benfica, encarava Maniche como um provocador nato que tentava desestabilizar o adversário a qualquer custo. Não era raro que as câmaras captassem insultos, empurrões e discussões acesas entre os dois, muitas vezes iniciadas antes mesmo do apito inicial. O episódio mais tenso ocorreu no Clássico de 2005, no Estádio da Luz. Durante um lance aparentemente banal no meio-campo, Maniche atingiu Luizão com uma entrada dura. O brasileiro levantou-se de imediato, agarrou Maniche pelo colarinho e disse-lhe: "Hoje tu não vais passar." A partir desse momento, cada duelo entre os dois transformou-se numa guerra particular.
Choques violentos, provocações verbais e até ameaças veladas foram registradas pelo som ambiente das transmissões. A rivalidade ganhou contornos ainda mais pessoais quando, numa entrevista anos depois, Luizão insinuou que Maniche confundia coragem com imprudência. Maniche respondeu na mesma moeda, afirmando que o capitão do Benfica gostava de mandar, mas não aguentava quando alguém lhe respondia. Apesar disso, ambos admitiram que a intensidade desses confrontos elevou o nível competitivo dos clássicos da época. Ainda assim, Maniche nunca escondeu que Luizão era um dos adversários que mais lhe tirava do sério. O respeito existia, mas a antipatia era evidente. Hoje, quando olha para trás, Maniche resume: Luizão foi sempre um adversário duro, mas o problema não era a dureza, era a mania de superioridade dele. Número 3. Ricardo Quaresma. Embora tenham partilhado o balneário do FC Porto em diferentes momentos e pertençam à mesma geração de talentos portugueses, Maniche e Ricardo Quaresma nunca tiveram uma relação particularmente fácil. À primeira vista, parecia apenas uma diferença natural de personalidades. Maniche, intenso e disciplinado dentro de campo. Quaresma, talentoso, impulsivo e muitas vezes imprevisível. Mas, por trás dessa aparência, havia conflitos reais, discussões duras e ressentimentos que se acumularam ao longo dos anos. Quando Quaresma chegou ao FC Porto, após passagens turbulentas por Barcelona e Sporting, esperava encontrar um grupo unido. No entanto, alguns dos veteranos, entre eles Maniche, acreditavam que o extremo precisava provar que estava à altura da exigência tática de Mourinho. Maniche nunca escondeu essa visão. Num dos primeiros treinos, após Quaresma perder a bola tentando um drible no meio do campo, Maniche gritou: "Isto aqui não é circo, aqui joga quem trabalha." A frase caiu como uma bomba. Quaresma, orgulhoso e temperamental, reagiu mal. Passou dias evitando confrontos diretos. Mas as discussões começaram a surgir nos treinos. Sobre posicionamento, sobre responsabilidade defensiva e, sobretudo, sobre a fama de estrela que Maniche achava que o jovem ainda não merecia. O episódio mais comentado pelos antigos colegas aconteceu antes de um jogo da Taça de Portugal, quando Maniche acusou Quaresma de jogar para si próprio. O extremo saiu da sala furioso, chutou uma cadeira e disse aos mais próximos: "Se ele pensa que manda em mim, está enganado." A situação ficou tão tensa que Mourinho precisou impor regras específicas para evitar novos atritos entre os dois. Apesar de tudo, ambos renderam em campo. Mas a química pessoal simplesmente nunca existiu. Anos mais tarde, Maniche admitiria em privado que achava Quaresma talentoso, mas difícil de suportar. E o próprio Quaresma, numa entrevista, afirmou que alguns veteranos não o deixaram respirar nos primeiros anos. Hoje, olhando para trás, Maniche coloca Quaresma na lista dos que mais lhe causaram frustração. Ele podia ter sido ainda maior, mas conviver com ele era uma montanha russa. Número 2. José Mourinho. Pode parecer surpreendente que José Mourinho, o treinador que levou Maniche ao auge da carreira, apareça tão alto na lista dos nomes mais detestados pelo antigo médio. Mas a verdade é que a relação entre os dois sempre foi construída numa mistura explosiva de admiração, exigência extrema e conflitos que, em muitos momentos, quase romperam definitivamente o vínculo profissional. Mourinho via em Maniche algo raro: intensidade competitiva pura, coragem e capacidade de cumprir funções táticas complexas. Porém, via também um temperamento difícil, uma personalidade que precisava ser constantemente desafiada e controlada. Desde cedo, o treinador percebeu que, para tirar o melhor de Maniche, teria de provocá-lo, e por vezes levava isso ao limite. Durante a época 2003-04, houve múltiplos episódios de tensão. Num treino antes de um jogo decisivo da Liga dos Campeões, Mourinho acusou Maniche de jogar a 70%. O médio explodiu, atirando um colete ao chão e respondendo:
Se não estou a 100%, é porque você me mata com exigências. Mourinho não recuou. Aproximou-se, encarou-o e disse: eu mato-te porque tu precisas de renascer todos os dias. O balneário ficou em silêncio absoluto. Esse tipo de confronto não era exceção. Mourinho gritava com Maniche mais do que com quase qualquer outro jogador. E o próprio médio admitiu anos depois que em certos momentos sentia verdadeira raiva do treinador por humilhações públicas, críticas duras ou decisões táticas que considerava injustas. O ponto de ruptura quase aconteceu quando Mourinho decidiu dispensá-lo no Chelsea. Maniche esperava reencontrar o treinador como aliado, mas acabou por sentir-se descartado. O sentimento de ingratidão marcou-o profundamente. Ele tratou-me como se fosse substituível, e eu achei que merecia mais respeito, disse Maniche num raro desabafo. Apesar disso, o respeito desportivo nunca desapareceu. Mas a convivência sempre foi um campo de batalha emocional, uma mistura de glória e ressentimento. Hoje, Maniche admite: Mourinho fez de mim jogador, mas também me fez odiá-lo muitas vezes. Número 1. Sérgio Conceição. Entre todos os nomes que marcaram a carreira de Maniche, nenhum provocou tanta fricção, discussões acaloradas e rivalidade direta quanto Sérgio Conceição. Ambos competitivos ao extremo, ambos temperamentais, ambos criados num ambiente de exigência máxima, e ambos habituados a serem protagonistas. Quando duas personalidades assim se cruzam, o fogo é inevitável. A relação começou ainda na seleção portuguesa, quando Conceição já era um dos líderes do grupo, e Maniche tentava conquistar o seu espaço. O médio sentia que Sérgio o via como jogador secundário, alguém que ainda não merecia voz. Conceição, por outro lado, acreditava que Maniche precisava de baixar a crista e trabalhar mais em silêncio. Essa tensão silenciosa acompanhou-os por anos, mas foi no FC Porto que tudo explodiu. Em 2003, durante um treino particularmente intenso, uma disputa por um lance dividiu o balneário. Conceição acusou Maniche de entrar com violência desnecessária. Maniche respondeu que Sérgio vivia do estatuto e não do rendimento. Os dois quase chegaram às vias de facto e foi necessária a intervenção de Jorge Costa e Deco para separá-los. Outro incidente marcante ocorreu depois de um jogo do campeonato, quando Conceição, frustrado por ter começado no banco, criticou a postura de alguns colegas. Maniche interpretou os comentários como indiretas e confrontou-o no balneário. Segundo testemunhas, os insultos foram tão pesados que o staff teve de intervir. Apesar dos atritos, ambos reconheciam o talento e a importância um do outro. Em campo, pareciam entender-se até sem olhar. Mas nos bastidores, havia faíscas constantes, discussões sobre liderança, decisões do treinador, hierarquia no grupo e até sobre quem carregava mais a equipa. Com o passar dos anos, cada um seguiu caminhos diferentes, mas a relação nunca foi totalmente reparada. Maniche admite que respeitava Sérgio como jogador e treinador, mas como pessoa, era outra história. Hoje, quando lhe perguntam quem foi o colega mais difícil de conviver, Maniche não hesita. Sérgio Conceição foi o único que realmente me tirava do sério. Com a revelação destes 5 nomes, a atmosfera em torno de Maniche torna-se ainda mais densa. Cada conflito, cada discussão e cada rivalidade exposta reacende memórias de uma geração marcada por egos fortes, ambições gigantescas e balneários que pareciam autênticos campos de batalha. À medida que Maniche descreve estes episódios, percebe-se que muitas das suas frustrações nunca foram totalmente resolvidas. Há mágoas antigas que voltam à superfície. Há verdades que durante anos foram abafadas para proteger a imagem da seleção e dos clubes. E o mais surpreendente é que, segundo o próprio, a lista poderia ter sido ainda maior. Ele admite que conviveu com tensões constantes, pressões quase insuportáveis e personalidades que chocavam diariamente. Mas foi com estes 5 nomes que a tensão atingiu o ponto mais alto.
e que quase levou a rupturas irreversíveis. Quando parecia que tudo já tinha sido exposto, Maniche revela um detalhe inesperado. Muitos dos conflitos que viveu não nasceram apenas de diferenças pessoais, mas de decisões internas que nunca vieram a público. O twist surge quando ele admite que, em vários momentos, foi usado como peça estratégica por treinadores e dirigentes, alguém que provocava confronto para testar a força do grupo ou para pressionar colegas específicos. Segundo Maniche, algumas das discussões mais explosivas com Costinha, Quaresma e até Sérgio Conceição foram amplificadas por ordens superiores, que viam na tensão uma forma de manter a equipa em alerta máximo. Ele próprio só descobriu isso anos depois, ao conversar com antigos membros do staff. A revelação muda tudo. Não era apenas ódio ou rivalidade, era também manipulação de bastidores, numa era em que vencer justificava qualquer método. Depois de revelar estes nomes e confessar verdades que ficaram escondidas durante décadas, Maniche parece finalmente libertar um peso que carregava nos ombros. Hoje, com a maturidade que o tempo impõe, ele reconhece que muitos dos conflitos fizeram parte de um ambiente competitivo extremo, onde vencer era a única linguagem possível. O que antes era raiva, transforma-se agora em compreensão e até em gratidão. Cada rivalidade moldou o jogador e o homem que ele se tornou. Mas a maior reflexão de Maniche é simples e profunda. Se não tivesse enfrentado estes 5, talvez nunca tivesse chegado tão longe. Uma geração brilhante, feita de glórias e de sombras igualmente profundas.